segurando para nós mesmos. No local onde eu moro, existem várias igrejas. E Deus ele não me chamou para nenhuma delas, né? Ele me chamou para uma igreja bem distante da minha casa. E no começo eu questionava bastante, né? Porque que tinha várias coisas naquela igreja, né? E Deus, ele logo no começo da célula na minha casa, ele me deu um sonho, né? Onde um boneco, vou resumir o sonho, um boneco, ele vinha voando, ele se despedaçava na minha frente, e Jesus ele chegava, pegava na minha mão e dizia, pode pegar, você pode consertar, né? E quando eu falei esse sonho na célula, o Flávio só olhou para mim e disse, eu não preciso nem falar, nem decifrar ou qualquer outra coisa, né? Ou seja, o sonho ele já estava muito claro, o que Deus ele tinha para as nossas vidas, né? E mesmo assim, o medo ele me paralisou por muito tempo, né? E se tem algo que eu vim para isso hoje, foi justamente para romper tudo isso da minha vida, né? A gente mora num lugar frutífero, né? Onde as pessoas elas estão se perdendo, estão se matando, né? E tem alguém na Bíblia em que eu sempre gosto das palavras dele e de como ele foi tão perfeito na liderança, né? Que foi Paulo, né? Em Romanos 8:31 ele diz assim, ó, que diremos pois diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Espírito de Deus ele está sobre nossas vidas, né? Deus ele me tirou do mundo de pecado, né? Onde tudo aquilo que eu fazia eu não tinha medo, principalmente quando eu bebia, né? Eu saía para vários bairros longe e não tinha medo de nada. E agora ele me libertou, né? E melhor ainda, ele está comigo, né? Então por que temer? Né? E todas as coisas a gente pode nele, né? Todas as coisas a gente é capaz de alcançar e conquistar nele. A gente não veio aqui por acaso, vocês não estão aqui por acaso, eu não estou aqui por acaso. A gente está aqui porque a gente tem um propósito, possa ser dentro da sua casa, possa ser dentro do seu bairro, na rua onde você mora, né? Nós não podemos nos paralisar com o que está acontecendo lá fora. As pessoas elas estão com medo deste vírus que por aí está circulando, mas lembre-se, você é um filho de Deus, e dentro de você habita o Espírito Santo, e você não pode ficar com medo de ir na casa de fulano ou de qualquer outra pessoa, porque acha que você pode levar esse vírus junto com você, porque no meu caso eu não parei de trabalhar, né? Eu trabalho direto e com muitas pessoas, e muitas vezes a gente fica temeroso de ir na casa de alguém e de repente estar levando aquele vírus, mas espera aí, se Deus ele habita em mim, se o Espírito Santo ele habita em mim, então eu não sou um hospedeiro do mal, muito pelo contrário, nós somos hospedeiros do bem. Nós viemos trazer as verdades para as pessoas, né? Libertá-los, aqueles que estão presos. E muitas vezes a gente, como líder, a gente negligencia tudo isso, né? A gente acaba confiando, como alguns aqui falaram, no que outras pessoas falam. E a gente acaba deixando de lado um pouco sobre aquilo que Deus ele fala e pensa em nossas vidas. Se a palavra dele diz que se com Cristo a gente é mais que vencedor, não há quem possa nos parar, né? Nós, em meio deste mundo, a gente está aqui para fazer a diferença. A gente está aqui para mudar a história de outras pessoas. Eu até me lembro, logo no começo da minha conversão, que a gente foi
a convenção lá em São Paulo, em que o Flávio ele esperou uma oportunidade para falar com uma mulher que estava junto com o pai dela, e ele começou a falar, e eu, atrás dele, ele começou a pregar para aquela mulher, ele falou assim: você não sabe qual foi a maior alegria que eu vim sentir. Foi quando eu olhei para esse casal, atrás, o Alex e a Rose, né, e vi a alegria deles estarem lá, louvando ao Senhor, né, e aquilo me mexeu comigo, porque, na verdade, o que a gente tem que fazer, ao contrário do que o mundo faz lá fora, que é ter inveja quando as pessoas crescem, a gente tem alegria naqueles que estavam destruídos e estão crescendo. E nós somos líderes para fazer a diferença neste lugar. Que nenhum mal ele possa nos tirar esta presença, né? Nos tirar aquilo que Deus ele preparou, né? Para nós e para os outros, né? As nossas vizinhanças, elas são grandes e a gente perde muito tempo com isso, né? O primeiro tópico, como eu já estava falando, ele diz assim, né? Deus é por nós, né? E como fala nesse versículo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será capaz de nos tirar do propósito de Deus? Será essa doença? Será as guerras de facções? Por eu morar num bairro, eu não posso pregar em outro. Eu vou, você vai, para trazer liberdade para este povo, independente do bairro que Deus te colocar. E o segundo tópico, ele diz justamente isso, que ele fala assim, né? Por onde eu andar, que está lá no livro de Salmos 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, né? Porque tu estás comigo, né? Ou seja, por onde eu caminhar, por onde eu andar, Deus, ele é meu protetor, né? Deus, ele não livrou Regis de levar ali um tiro, de morrer naquele dia por causa das próprias forças do Regis. Ele levou tudo aquilo para que Regis ele pudesse compreender o propósito que Deus tem para a vida dele, né? Ele não tirou o Regis da liderança de torcidas organizada para pôr líder de um ministério, né? Dentro do bairro onde ele mora, por acaso. Ele trouxe justamente por isso, para que ele possa fazer a diferença, para que ele possa passar para os outros aquilo que ele recebeu de alguém, né? E aquilo que começou quando Jesus Cristo derramou o seu sangue naquela cruz, e foi justamente por isso, para que a gente possa ser liberto, né? Para que nenhum medo e nenhuma aflição venha nos atingir, porque somos diferentes, somos templo e morada do Espírito Santo. Tem outro versículo que está no livro de 1 João 4,18, que ele diz assim, ó: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. E a Mágila, quando pregou, ela me lembrou de uma passagem, que essa passagem eu levo comigo para toda a minha vida, né? Que é a passagem dos 10 leprosos. Porque eu tenho para a minha vida, eu lembro na minha vida, quantos e quantos livramentos Deus ele já me tirou, né? Ele já me proporcionou. E atualmente eu estava como aqueles outros 9 leprosos, né? Que eu sabia desses livramentos, Deus me livrou, Deus me tirou de um lugar, me pôs em outro, mas eu ainda não tinha entendido o que é gratidão. Eu achava que gratidão era estar numa reunião de G12, era estar numa célula, era pregar numa célula, né? Na celebração.
Mas a verdadeira gratidão, ela é passada, ela é transferida. Ela vai buscar aqueles que estão perdidos e traz para o mesmo local que você foi liberto, né? Ela purifica o seu corpo, ela purifica a sua casa, ela purifica a sua rua, né? E hoje eu estou aqui justamente para isso, que é para que todos nós a gente possa entender o que é gratidão. Gratidão é eu não voltar a fazer o que eu já fiz antes. Gratidão é eu passar o amor de Deus para as pessoas. É pregar a palavra de Deus dentro de uma casa que está destruída e acabada, e de repente aquela vida ela se transformar. De repente, Deus habita dentro daquela casa que não tem como ela ficar do jeito que era. Ela tem a transformação, ela tem a mudança. E sempre que eu gosto de pregar ou de falar de Deus, eu sempre falo que eu gosto de pregar principalmente para mim. Porque primeiramente para mim tem que ser um aprendizado. Eu não posso ficar só de palavras. Porque a palavra de Deus ela já é suficiente para mudar toda e qualquer história. A palavra de Deus ela foi capaz de mudar a minha vida, ela foi capaz de mudar a minha história. E hoje a maior gratidão que eu tenho é de ter pessoas ao meu redor que um dia viveram comigo e hoje está desfrutando da mesma vida que Deus tem me proporcionado. E esse mesmo Deus que fez isso com a vida de cada um aqui, Ele é capaz de fazer com a vida de qualquer pessoa que mora perto da sua casa, qualquer pessoa que estão ali no seu trabalho. Como as pessoas na igreja falam, não seja um crente 007. Fale sempre do amor de Deus. Muitas pessoas estão precisando, principalmente nesta época. Esta época elas têm assolado muitos lugares, muitas pessoas. E a gente tem a palavra da vida. E muitas vezes a gente fica com esta palavra preso dentro de nós e a gente não consegue falar para alguém. A gente não consegue trazer o amor para aquelas pessoas. E deixa aquelas pessoas viverem os seus próprios medos. Onde aquilo que nós fomos libertos, e agora temos a chave para libertar os outros. E esta chave ela é a palavra de Deus. Não é porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E aquele que nos fortalece é o Senhor. Aquele que nos fortalece é o nosso líder, quando está puxando a nossa orelha, né, para que a gente possa acordar. Porque Ele não fala isso por Ele mesmo, mas Ele fala isso por amor de outras pessoas. E essa chave ela está nas nossas mãos, mas parece que ela está pendurada no chaveiro, onde a gente tem que tirar, né, e começar a pregar, a falar do amor de Deus. Tem uma coisa que eu puxo muito para a minha vida, não ligar para o que as pessoas lá fora falam ou acham. Eu preciso ligar e entender o que Deus ele pensa da minha vida. Porque por onde eu andar, cara, o que Deus está pensando de mim, o que Deus está pensando de mim, eu vou fazer sempre o correto. E aquelas pessoas que estão me olhando, elas vão querer experimentar esse mesmo Deus, porque elas não vão conseguir achar em ti algum erro, porque a tua preocupação está em agradar única e exclusivamente ao Senhor, e não às pessoas. Mas que a gente possa fazer isso com amor, né? Porque Deus é amor, e Deus ele nos resgatou. Ele nos resgatou para a gente ficar somente em casa, para a gente